Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso webinar. Queria confirmar aqui se vocês estão nos ouvindo bem. Perfeito. Então, sejam bem-vindos ao nosso webinar, que, junto com a CCM Tecnologia, parceira e hoje a gente vai falar sobre a TI que sustenta a safra sem dobrar o orçamento. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui e também quem vai estar junto comigo nessa apresentação, o Lucas e o Jefferson. Se puderem, inclusive, Lucas, se apresentar para a gente já testar o microfone. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Me ouve bem? Estamos. Bom, pessoal, então quando a galera vai entrando, eu vou apresentar para vocês a Branco Peres, que é a empresa que vai estar com a gente, mostrando como que a gente conseguiu fazer essa transformação digital da indústria ao escritório. Pessoal, tivemos problemas técnicos aqui na transmissão do vídeo. Peço desculpas, a gente vai tentar aqui reconectar. Enquanto isso, recebemos o Jefferson, que é o gerente de TI da Branco Peres, cliente do Zoho Workplace, que vai contar para a gente na prática como que eles fizeram essa transformação digital e como tem sido utilizar o Zoho Workplace. Jefferson, se quiser dar bom dia e testar o microfone para a gente, por favor? Eu não Alô? estou ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Olá, bom dia, um prazer estar com vocês, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Jefferson. E, gente, para a gente começar, então, o nosso webinar da indústria ao escritório, a TI que sustenta a safra sem dobrar o orçamento. A gente quer mostrar para vocês como que, dentro do agronegócio, esse segmento tão importante para a nossa economia, a gente consegue falar de transformação digital e como levar tecnologia para o administrativo também pode ser uma estratégia de sucesso. Para a gente começar, Lucas, te chamo aí para nos contar mais sobre esse segmento. Olá, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aí da CCM. Bom, meu nome é Lucas Ferrarese, eu sou executivo de relacionamento aqui na CCM
E hoje a gente vai trazer um tema para vocês que, na nossa experiência atendendo empresas do agronegócio, aparece muito mais do que deveria nos bastidores aí das reuniões de TI. Nós vamos falar de automação. A gente não vai, na verdade, falar de automação agrícola, nem de IoT do campo, ou assuntos relacionados mais comumente aí para o agronegócio. Mas sim, a gente vai falar sobre o que acontece dentro do escritório e sobre como a tecnologia que sustenta as operações administrativas deve estar à altura da safra que vocês, de fato, plantam lá fora, tá? Nos últimos anos, a CCM tem trabalhado com empresas de diferentes portes, perfis dentro do agronegócio. Desde cooperativas, grandes agroindústrias, cooperações distribuídas em vários estados. E o que a gente ouve com muita frequência, de gestores de TI principalmente, e de coordenadores de infraestrutura, é que, às vezes, até de próprios diretores, tá? A versão da mesma frase. A operação cresceu muito, mas a TI que sustenta essa operação parece que não cresceu tanto quanto deveria. A parte administrativa, principalmente, não acompanhou isso. E hoje a gente vai explorar aqui o porquê que isso acontece, quais são as consequências práticas disso no dia a dia de vocês e o que pode ser feito de forma realista, tá? Sem grandes projetos, sem multiplicar fornecedores e sem, principalmente, estourar o orçamento, tá? Antes de começar um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É uma provocação, não precisa ser respondido agora, tá? Mas eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês durante essa apresentação, a próxima meia horinha, para vocês refletirem, tá? Quantas ferramentas diferentes a sua equipe usa hoje para se comunicar, compartilhar arquivos e colaborar internamente? 3, 5, 8. E quantas dessas você realmente escolheu usar? Ou elas simplesmente foram aparecendo e ficaram? Guardem aí, não precisam responder agora. Tá? Bom, o agronegócio brasileiro, ele é, de fato, todo mundo aqui está mais que cansado de ver isso, e é uma das maiores sucessos da economia brasileira nas últimas décadas. A gente está falando de um setor que representa 1/4 do PIB nacional, que é uma força que o mundo inteiro respeita, tá? Mas essa grandeza tem um custo operacional muito real. Uma agroindústria de médio porte, por exemplo, hoje não é simplesmente uma fazenda grande. É uma empresa com múltiplas unidades, tá? Logística complexa, equipe distribuídas, parceiros externos, sistemas regulatórios, principalmente, e obrigações fiscais, tá? Tudo isso operando ao mesmo tempo. E muitas das vezes com regiões com infraestrutura limitada, tá? O campo evoluiu, isso sem sombra de dúvida. Os equipamentos, então, nem se fale. A tecnologia de produção também evoluiu, mas as áreas administrativas, muitas vezes, não acompanham essa mesma evolução, ainda trabalham com ferramentas do ciclo anterior, tá? O que acontece aqui? Isso é culpa de quem? Isso não é culpa de ninguém, pessoal. É uma questão de prioridade, tá? Pode avançar, Joana, não tem problema não. Quando uma empresa está crescendo rápido, tá? Abrindo uma nova unidade, expandindo capacidade, é comum, tá? Que ninguém para pensar o seguinte: eu estou abrindo novas plantas, eu estou crescendo a minha operação, eu estou fechando novos contratos, mas não é a primeira pergunta que se faz, por exemplo, e o e-mail corporativo das novas filiais? Como é que vai ser? Normalmente não é essa a primeira pergunta que a gente acaba fazendo, tá? Pode passar, Joana. O que acaba acontecendo? Cada área vai resolvendo o seu próprio problema, né? Com o que tinha disponível. Então, o pessoal do financeiro vai lá e contrata uma ferramenta para o financeiro, o RH contrata uma ferramenta para o RH, o comercial contrata uma ferramenta para o comercial, e aí depois sobra para o TI fazer o gerenciamento de tudo isso, amarrar tudo isso e fazer tudo isso se comunicar e funcionar. O resultado acaba sendo uma empresa que cresceu horizontalmente, só que a tecnologia administrativa cresceu de forma desorganizada, e hoje tem muito mais camadas do que qualquer outro consegue gerenciar bem isso. Isso acaba sendo um problema. Tem um dado importante aqui, se quiser avançar também, Joana, um levantamento da PwC, tá? Mostrou que o agronegócio
apresenta o menor índice de maturidade digital entre todos os setores avaliados do Brasil, com uma média de 3,1, abaixo da média geral, que é 3,7. O que esse número reflete? Exatamente essa assimetria de tecnologia. Ou seja, eu tenho muita tecnologia na ponta no campo, só que eu tenho uma defasagem nas estruturas de gestão. Tá? Isso acaba sendo exatamente o oposto um do outro. Tá? E, puxa, como que eu faço, né, tudo isso se comunicar, se conversar? Bom, eu vou trazer uma outra pergunta, né? E, beleza, sua empresa cresceu nos últimos anos? Com certeza, tá? Com certeza. A operação ficou mais complexa nos últimos anos? Muito provavelmente, com certeza. E a estrutura de TI hoje suporta as áreas administrativas dessa operação, essa TI específica que suporta tudo isso, cresceu na mesma proporção que a sua operação e que a empresa cresceu nos últimos 5 anos? E é sobre exatamente essa resposta que a gente vai conversar agora, tá? Pode avançar, Joana. Bom, a gente tem alguns desafios, né, para conectar esses mundos diferentes. Quem trabalha com TI numa agroindústria sabe que não existe um ambiente uniforme para gerenciar. Você tem o campo, onde a conectividade é precária, você tem muitos dispositivos, e dispositivos que são específicos, tá? E que muitas vezes operadores têm pouca familiaridade com tecnologia. Você tem indústria, com sistemas legados, automação própria, protocolos específicos. Você vai ter logística, com parceiros externos, integração com transportadora, rastreamento. E você vai ter a área administrativa, financeira, RH, comercial, jurídico, diretoria, onde as pessoas precisam se comunicar, precisam colaborar internamente, acessar essas informações em tempo real, mas muitas das vezes em regiões diferentes ou trabalham de forma híbrida, tá? Cada um desses ambientes tem suas próprias ferramentas. Então, imagine já esse desafio. Suas próprias expectativas e suas próprias prioridades. E aí a TI precisa fazer tudo isso se conversar, tá? E aqui a gente tem um paradoxo, que a gente vê com muita frequência. O problema não é a falta de tecnologia, é o excesso de tecnologia desconectadas. Com o tempo, cada área foi adotando o que estava disponível no mercado, que era gratuito, com o colaborador muitas vezes trouxe de uma outra empresa anterior que ele já gostava de uma ferramenta, e hoje a TI tem que gerenciar não um ambiente de comunicação corporativa, mas, na verdade, até de certa forma, uma coleção de soluções paralelas que muitas das vezes ninguém pediu para existir ao mesmo tempo. Tá? Tem uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, que ela trouxe um dado curioso também. Empresas do agronegócio reforça isso. Os executivos apoiam a digitalização, mas o principal desafio apontado é justamente a fragmentação em áreas funcionais isoladas. Então, cada área praticamente avançou no seu ritmo com suas próprias ferramentas, sem integração com o restante da organização. E aqui nessa tela, vocês podem ver algumas dores que a gente não necessariamente vê nomeadas, né, com endereço, mas muitas das vezes ela está ali nas entrelinhas no nosso dia a dia. Então, tem algumas aqui para vocês também refletirem, tá? Então, vou ser mais específico aqui. Vamos dar nome aos bois, né, o famoso ditado. Vamos nomear algumas situações e eu quero que vocês guardem umas delas, prestem atenção e ver se alguma dessas soa familiar para vocês. O pessoal usa Gmail pessoal para mandar contrato. Uma que a gente vê muito aqui, tá? Quando o colaborador saiu, a gente perdeu tudo que era dele. Poxa, a TI passa metade do dia resolvendo um problema de e-mail. Cada departamento tem o seu próprio grupo de WhatsApp. Cada um se comunica do jeito que ficou mais conveniente, tá? Bom, essas são situações hipotéticas, tá, pessoal? São conversas reais que a gente tem com os gestores de TI toda semana e que elas têm algo em comum. Nenhuma delas aparece num chamado formal, né? Ninguém abre um chamado falando, olha, comunicação corporativa mal estruturada. Não existe a formalização disso. Isso é o nosso dia a dia, né? Acaba sendo o dia a dia da gestão de TI que tem que lidar com essa situação. Esses problemas aparecem como, de certa forma, sintomas, né? São atritos como retrabalho, tempo perdido, mas raramente são tratados como um problema de tecnologia a ser resolvido. O que acaba acontecendo é que a TI vai ter que resolver esse problema, né? Cada vez de um modo meio que apagar incêndio, né? E nunca ter atacar de fato uma causa raiz, tá? Pode passar, Joana. Bom, tudo que a gente acabou de mapear, tá?
têm algo em comum. São problemas que aparecem muitas vezes pequenos, né, individualmente, mas que juntos criam um atrito enorme na operação. O que é ainda mais frustrante, né? Nenhum deles precisa de uma grande transformação para ser resolvido, né? A gente não está falando de projetos de 2 anos, de substituição de uma infraestrutura completa, ou às vezes de contratar uma equipe nova, não é nada disso. A gente está falando de consolidar o que já existe, dar para as equipes administrativas ferramentas que realmente funcionam juntas e que a TI consiga gerenciar isso com controle, visibilidade e sem multiplicar contratos, né? Sem depender de ainda mais fornecedores, né? E é exatamente isso que a Joana vai falar agora. Joana, pode seguir. Obrigada, Lucas. Então, eu queria começar perguntando, depois desse contexto todo que o Lucas trouxe, que eu acredito que vocês se identificaram, você pôde notar o Jefferson concordando com a cabeça em muitas situações. Quantas vezes no dia a dia do TI vocês perderam informação por falta de processo? Aquele e-mail que tem parte do processo, tem aquele combinado que a gente fez, mas aí eu estou fazendo uma conversa de alinhamento no meu celular pessoal, eu estou ligando e não estou tendo registro do que eu falei na ligação, ou então eu estou mandando coisas em grupos do WhatsApp que não são os grupos oficiais, e aquela lista de documentos que eu tenho, com informações confidenciais, inclusive, que eu mandei no grupo do WhatsApp, que eu mandei por mensagem, que virou a versão 1, versão 2, versão 37, de um registro super importante, de um processo que faz parte do negócio. A gente tem um dado que os profissionais perdem o mês inteiro procurando informação. Então, imagina que do teu ano, dos 12 meses que tem, 11 foram completamente perdidos na operação, porque a gente estava procurando o e-mail que enviou, a mensagem que estava a informação, qual é a versão do documento que é oficial, e no fim a gente acaba olhando só para tempo, mas sempre é válido lembrar que tempo é dinheiro. Imagina que de um mês de folha de pagamento do ano foi perdida. Isso, na ponta do lápis, é um risco muito grande para segmentos que têm sempre uma margem muito delicada, que a gente não pode ficar mexendo e jogando dinheiro fora. E aí, como gestor de TI, vocês têm um grande dilema pela frente, que é como que eu equilibro produtividade, custo, tempo. Eu tenho que equilibrar mais que ferramentas, o que é importante para mim nesse momento. Nesse momento, para minha empresa, é importante que as pessoas façam mais rápido. Ou então eu preciso enxugar custo. Ou então eu preciso eliminar o tempo operacional para focar no que realmente importa. É um equilíbrio e é uma decisão muito difícil que vocês vivem diariamente. O bom é que a gente está aqui para falar que não precisa ser uma escolha. Produtividade, custos e tempo pode existir dentro de um único universo. Esse universo é o Zoho Workplace, que é a plataforma de e-mail e colaboração, que a gente vai sair dessa reunião e vocês vão ter isso antes. Os aplicativos numa única aba, realmente economizando tempo e economizando esses processos que a gente tem no dia a dia da operação. Quando a gente fala de comunicação e colaboração, o primeiro ponto que é importante falar é o e-mail. O e-mail é uma ferramenta fundamental para a gente ter esses processos estruturados, para a gente ter uma comunicação oficial acontecendo no dia a dia. A gente sabe que muita coisa acontece rapidamente, por isso o uso do WhatsApp, mas quando a gente quer oficializar uma informação, quando a gente quer institucionalizar um processo, a gente precisa de fluxos de e-mail estruturados para tratar com o fornecedor, para tratar com o cliente, e a gente não pode depender, por exemplo, do meu e-mail que é enviado e ele se perde porque deu um problema no envio, caiu no spam, ou imagina um caso pior, o e-mail foi raptado, foi clonado, que é um caso que acontece quando existem riscos de segurança por eu ter negligenciado o investimento nessa parte. No Zoho Mail, ele é a parte inicial do Zoho Workplace e ele é um e-mail que é seguro por natureza. Todo o nosso desenvolvimento da tecnologia foi baseado em criar uma estrutura que seja realmente robusta e segura para que as empresas não tenham que se preocupar com segurança.
Por conta disso, a gente é reconhecido por todas as ISOs, a gente tem certificações internacionais de segurança. Muito antes da LGPD existir, o Zorro Mail já era adequado à LGPD. Além disso, ele é mais que um e-mail. Ali eu também vou ter outras ferramentas integradas, como calendário, tarefas, e o meu Clique, que é o meu canal de comunicação interativa, o meu chat corporativo. O Clique, ele vai funcionar tanto para eu mandar mensagem de texto, para eu fazer ligações de áudio, de vídeo, tudo nesse mesmo lugar. E ali, parece que eu estou sempre condenando o WhatsApp, mas eu sei que o WhatsApp é muito importante. Mas quando a gente fala do ambiente corporativo, eu preciso de uma ferramenta que seja corporativa, que seja institucionalizada, inclusive por riscos jurídicos. Então, sim, é muito importante ter um canal de comunicação rápido com meus colaboradores, mas eu preciso que esse canal seja oficial. E o Clique, ele entrega isso. Ele funciona no computador, mas ele também tem aplicativo para o celular que acompanha a pessoa em qualquer lugar, seja se ela está no campo, seja se ela está dentro do escritório. Isso faz com que eu tenha uma comunicação oficial o tempo todo. No Clique, eu vou conseguir criar grupos, os grupos das áreas, os lugares, eu consigo consolidar ali. Se quiser trazer parceiros, se eu quiser trazer fornecedores, eu consigo integrar eles no Clique. E eu tenho, então, a minha comunicação interna oficial. Também vou ter ali o meu calendário da equipe. O Zorro Calendar está integrado ao e-mail, então todos os compromissos meus pessoais, como também meus da minha equipe, eu consigo sincronizar nesse mesmo ambiente. Isso vai facilitar muito quando eu preciso reservar um espaço com várias pessoas, ou então reservar recursos. Por exemplo, tem uma sala de reunião que eu quero que as pessoas utilizem nesse tempo. Eu consigo ver quando que ela vai estar livre, quem está utilizando, e isso faz com que eu tenha essa melhor gestão dos recursos da minha empresa. É muito comum a gente falar de recursos sobre sala de reunião, mas eu já vi, por exemplo, pessoas que colocam o carro nos recursos. Então, o carro da empresa ele vai estar ocupado no dia tal por pessoa tal. E eu consigo fazer essa administração através do Zorro Calendar. Dentro do Workplace, eu também vou ter meu Drive. Então, é um local que eu vou reunir todos os meus arquivos. E aí, dentro daquele cenário de que eu tenho várias versões do mesmo documento, de que muitas pessoas trabalhando em conjunto num único material, quando eu falo do Zorro Work Drive, eu abandono a versão 1, 2, 3 e 37. Eu tenho uma única versão, de fato, colaborativa. Aqui eu armazeno os meus arquivos, mas eu também armazeno os arquivos da minha equipe, numa pasta que eu consigo controlar quem tem acesso, quem pode baixar, quem pode excluir informações, quem pode só visualizar. E aí a gente vai falar sobre, de fato, o que é colaboração na prática dentro do administrativo. No WorkDrive, eu acho válido a gente dizer que dentro do WorkDrive, a gente tem o pacote Office da Zorro. Então, se hoje vocês estão acostumados a trabalhar com Excel, com Word, com PowerPoint, a gente tem essas mesmas ferramentas na Zorro. O nosso Excel se chama Zorro Sheet, a gente tem o Zorro Show, que é por onde essa apresentação foi feita, a gente tem o Zorro Writer, que, inclusive, são compatíveis com todos esses outras soluções de mercado, que eu consigo abrir meu Excel aqui e trabalhar normalmente e salvar isso dentro do meu Drive. Vale dizer que todos os arquivos da Zorro, eles não ocupam espaço dentro do meu OrgDrive. Então, o meu show, a minha apresentação, o meu writer, que é o meu documento, ele vai ser 0 KB. Então, o armazenamento que eu tenho no meu Drive, quando eu utilizo o pacote Office da Zorro, vai ficar muito mais fácil de eu integrar e eu vou potencializar o armazenamento que eu tenho. Eu tenho também o Zorro Connect, que é a nossa rede social corporativa. Então, dentro dessa ferramenta de colaboração completa, eu tenho também uma intranet, que eu consigo reunir os colaboradores da minha equipe. Essa é uma para a gente conseguir ter uma comunicação interna institucionalizada. Temos o e-mail para essa comunicação individual, para essa comunicação oficial, para essa comunicação com terceiros. Temos o Clique para a comunicação do dia a dia, para a comunicação rápida. Mas quando eu preciso fazer um comunicado oficial da empresa para os colaboradores, garantir quem leu, garantir uma nova política de segurança, ou então a notícia sobre como foi o nosso desempenho na safra desse ano, eu utilizo o Connect. Ele vai ter esse mural da empresa, então, as comunicações oficiais, com possibilidade de comentários, curtidas,
também com confirmação de leitura, e ali eu também vou ter outras ferramentas que eu consigo personalizar completamente. Eu consigo ter aqui um gestor de tarefas muito semelhante a um Trello, que eu consigo colocar projetos inteiros e planejar dentro do Connect, já com o modelo de qual é a etapa, como que eu começo tal projeto, quais são as tarefas, tudo isso estruturado aqui dentro. Com gamificação, o Connect é uma ferramenta muito legal para times comerciais, então a gente consegue engajar quem é que bateu meta, quem é que conseguiu um novo cliente, quem conseguiu fazer isso primeiro. Então, é uma ferramenta muito rica para engajamento da equipe e para fazer empresas descentralizadas, como é o caso da agroindústria, que vai ter diversos escritórios, vai ter indústria, vai ter escritório, vai ter diversos ambientes, para que todo mundo sinta que faz parte do mesmo ambiente. E tudo isso é ancorado com inteligência artificial, que a gente sabe que é uma grande necessidade hoje, quando a gente fala de transformação digital. Então, a Zia é a inteligência artificial da Zoho, que vai estar presente em todos esses produtos. Então, ela vai facilitar a minha rotina no meu e-mail, resumindo reuniões, identificando que esse e-mail é para se tornar uma agenda, me sugerindo respostas, escrevendo e-mails completamente a partir do meu prompt. Ela consegue resumir conversas no clique, gerar documentos inteiros em texto no Writer, mas também fazer apresentações inteiras. Quem precisa usar planilha, mas tem aquela dificuldade de que fórmula utiliza, como que eu crio um gráfico, o que eu faço com uma planilha, a IA vai estar lá no Sheets para ajudar a criar gráficos automáticos, ou então me explicar uma fórmula, me dizer que fórmula que eu uso para tal situação. A gente vai conseguir criar imagens com a Zia, então é uma inteligência que vai estar ali, sem pagar mais por isso, que vai nos além no dia a dia. Então, o Workplace é tudo isso numa aba só. Eu vou ter um pacote de e-mail que já vai vir com calendário, com tarefas, notas, com streams, que é uma possibilidade de eu comentar e-mails e não necessariamente responder, para potencializar meu armazenamento. Eu tenho um pacote de escritório com documento, planilha, apresentação, tudo isso sincronizado na nuvem. E eu tenho um pacote de comunicação com mensagens, com chamadas de áudio, de vídeo, com reuniões online, com intranet. Então, realmente, tudo que eu preciso para o administrativo trabalhar, para a operação acontecer, eu tenho centralizado dentro do Workplace. Na prática, como que o mercado tem feito isso? Então, vamos dizer que eu tenho uma empresa aqui de 100 pessoas. Eu preciso fazer uma videoconferência, eu contrato o Zoom, pago lá 8 mil reais por mês. Eu tenho uma comunicação rápida aqui, eu quero sair do WhatsApp. Então, eu contrato o Slack e pago 2.400. Eu tenho já o e-mail do Google, então eu pago 8 mil reais por cima sem colaboradores. Eu preciso de um pacote do pacote Office, então contrato lá o da Microsoft por 8 mil em licenças. Eu preciso de uma rede social corporativa para fazer o meu time se engajar, então pago aqui 8 mil reais. O marketing precisa enviar arquivos grandes, precisa enviar vídeos para as outras pessoas sem perder qualidade. Eu contrato o WeTransfer. No fim, eu gastei 35 mil reais no mês para fazer o básico, para fazer o que toda empresa precisa fazer todo santo dia. No final do ano, a gente está falando de uma conta de 425 mil reais, que é, novamente, para fazer o dia a dia. Olhando para a realidade do agro e o quanto existe investimento em maquinário, investimento em tecnologia no campo, novas tecnologias que surgem o tempo todo e é importante modernizar, eu preciso estar gastando 425 mil reais por ano para mandar e-mail. Então, não precisa, e essa aqui é a nossa proposta. Esses mesmos 35 mil reais, essas mesmas ferramentas e tecnologias que eu agrego no meu dia a dia, eu consigo formatar isso dentro do Zoho Workplace por 3 mil reais por mês, no plano mais caro, no plano mais robusto, no plano com mais armazenamento para a equipe. Então, realmente eu consigo propor uma economia muito grande e adaptar isso à minha necessidade. Por exemplo, eu tenho aquelas pessoas que estão no campo e elas não precisam desse tanto de ferramenta, elas precisam do e-mail. Beleza, para elas eu vou contratar só a caixa de e-mail e eu vou pagar 5 reais por mês. Então, eu tenho aqui uma equipe que vai utilizar um
os documentos, vai utilizar o Drive, mas não precisa tanto armazenamento. Eu contrato o Workplace padrão, isso custa R$12 por pessoa. Então, realmente, eu consigo modular o meu plano da forma que melhor se adapta ao meu caixa. Então, se antes a gente está falando de R$425 mil por ano para um pacote completo, aqui a gente fala 36 mil no teto. A gente consegue realmente adaptar para como faz melhor para a rotina, para o orçamento e para a realidade de cada negócio. Mas isso sou eu dizendo. Gostaria de convidar quem faz isso na prática. Então, Jefferson, novamente bem-vindo. Queria ouvir de ti, para a gente começar, com quem é a Branco Pérez, quem é o Jefferson e como que a gente começou a nossa parceria. Então, Jefferson, fique à vontade. Obrigado, Joana. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos do chat aqui. Alguns eu não estou conseguindo responder ali, me falaram bom dia, então bom dia especificamente para quem me mandou bom dia ali no chat. A Branco Pérez é um grande grupo, né, de negócios, mas de acionistas únicos, né? A Branco Pérez, os Branco Pérez existem, né? São os acionistas, e é um grande negócio, dois grandes negócios de cana e citros, ou laranja e açúcar, etanol e cogeração de energia, e outros negócios, eu sempre faço essa brincadeira, não tão grande assim, como gado, soja, café, saneamento básico, né? Saneamento da água, né? Tratamento de água, e aqui no oeste do estado, interior de São Paulo. A laranja mais concentrada ali próximo a Ribeirão Preto, na cidade de Itápolis, e todos os outros negócios mais concentrados aqui a oeste do estado, perto de Presidente Prudente, na cidade de Adamantina, onde fica a nossa usina mesmo de cana-de-açúcar, onde a gente faz açúcar VHP, etanol e cogeração de energia. A soja, o gado também ficam aqui mais próximos a Adamantina. O Jefferson é o responsável aqui há um ano, eu acabei de completar um ano de Branco Pérez, uma equipe já consolidada de TI aqui, cuidando de todos esses negócios, com grandes soluções de mercado, de automação, reconhecimento facial, imagens de drone, aplicações, piloto automático, uma dezena de soluções especialistas. Mas, de fato, a gente não tinha nenhum suporte ou nenhuma grande gestão na ferramenta anterior, né, no quesito e-mail. De verdade, a gente estava buscando uma melhora no assunto e-mail. E como o Lucas bem disse, aí a Joana percebeu o meu sorriso aqui, é que a gente tinha uma dezena de outros aplicativos, soluções, ferramentas para fazer coisas que a gente ainda nem tinha chegado lá ainda para melhorar, vamos chamar assim o assunto, né? O e-mail a gente precisava resolver, porque a gente tinha nenhum suporte, era um dos piores serviços de e-mail que a minha carreira me apresentou. Então, assim, a gente não tinha gestão nenhuma, aquele famoso cenário mas também a gente paga pouco, né? Não, então, mas paga pouco para algo que não funciona é muito também, né? Então, assim, R$1 que eu gasto, mas não estou usando para nada, é tão ruim quanto, né, não ter nenhum serviço ou pagar mais e ter alguma solução que funcionasse. Então, de fato, o início da conversa foi com a CCM, a empresa que acabou nos apoiando fortemente, daqui a pouco falo mais sobre isso, nessa migração, porque nós já estávamos há muitos anos usando a solução anterior de e-mail. Todas as outras eram as conhecidas de mercado, você até listou algumas ali. Para fazer reuniões era uma, para fazer chat era outra, para e-mail era outra, então a gente de fato tinha uma dezena de outras soluções que até nem ainda estavam apresentando o mesmo problema que o e-mail. Então o grande objetivo, o início da conversa foi do leque de serviços que a CCM poderia nos apoiar, numa apresentação B2B, né? As empresas estavam se conhecendo,
E aí ali então surgiu uma oportunidade de aprofundarmos. A gente estava já no mercado procurando outras soluções que acabavam tendo aí no mundo agro, mas em qualquer negócio é muito importante a parte do custo como um dos critérios mais elevados. Então, que eu falo no mundo agro, porque eu já também participei, já trabalhei em outros negócios, e aí o custo, de verdade, não é sempre um dos 3 primeiros requisitos, né? A gente quer um serviço, quer uma produtividade, quer uma melhora, aí em outros negócios o custo, pelo motivo da margem, pelo motivo do faturamento, você acaba não sendo dos 3 primeiros negócios. No agro, né, eu costumo dizer, tudo que eu vou apresentar para o nosso CEO aqui, eu e a equipe, tem mais pessoas da equipe aqui também participando, né, obrigado pela presença também, a carinha do CEO mas com esse dinheiro eu compro um trator, né? Mas com esse dinheiro eu compro uma colhedora, né? Com esse dinheiro eu compro, porque ele é do agro, né? Ele não é da TI, né? Ele não é do suporte, ele é do agro, né? Assim como a gente de TI também é do agro, precisa entender isso. Então, todo o dinheiro que eu vou lá apresentar para ele, ele está pensando, mas com esse dinheiro eu compro um trator, ou um pneu, depende do investimento, né? Ele está sempre pensando nos processos. Aqui, especificamente, a gente até tem tudo aquilo que eu falei no início, temos reconhecimento facial, software especialista, imagem de drone, do mundo agro, a qual eu estou na 21ª safra da minha história, ainda é uma empresa bastante ligada à tecnologia, mas o mundo agro não tem esse traquejo tão forte. É claro que a cada ano, a cada encontro desses que eu participo, eu percebo um avanço em termos de entendimento do que a tecnologia tem de importância e a cada lugar que eu passo, realmente um orçamento que vai aumentando, mas não é o maior da empresa, não é sempre. E aqui ainda tem passos gigantescos à frente, quando você tem, sim, muita tecnologia. Então, de fato, o começo da conversa foi esse, foi buscar uma solução que foi nos surpreendendo em termos de, não, mas eu também posso trocar por isso, mas também posso desligar aquilo. Eu estou evitando falar nome, mas eu posso falar aqui que não é ofensa. O Teams, a gente usava o Teams para toda a parte de reuniões e de comunicação interna. De verdade, nos dois, mas o escrito e o falado, né? Os encontros remotos e a parte de comunicação. Quando a gente começou a entender que a solução do e-mail, que era a nossa dor, as outras não tinha ainda, não estava dolorido ainda, também poderia agregar outras soluções, aí que a gente falou, vamos falar um pouco mais sobre isso. E aí foi muito legal que quando o exemplo que a Joana deu aqui, a gente mostrou para o CEO, ele falou, eu não compro nada com esse, não compro um trator com esse dinheiro, eu não compro. Então ele não foi nenhuma dificuldade para a gente, e mais todos os serviços, obviamente, apresentar para ele e ele trazer essa palavra sim, né? Eu sempre falo que se não passar no teste do sai, né? Toda coisa que a gente apresenta, se ele falasse sai, aí nós passamos no teste do sai. A gente apresentou ali rapidamente o investimento, o serviço, e falou, fala um pouco mais sobre isso. E aí a gente realmente está aqui no 6º mês de implantação, isso também é legal de falar. E daqui a pouco talvez eu aprofunde mais, mas hoje estamos aqui no 6º mês sem nenhuma intercorrência grave, perda ou problema de toda a solução, que também posso falar daqui a pouco mais sobre o que estamos de verdade utilizando. Mas o início da conversa tinha esse sentido. Jefferson, eu até vou pedir para que você aprofunde, porque você falou bastante do sentir a dor no e-mail. O que na prática doía e o que vocês estavam procurando de requisitos quando estavam buscando uma solução de e-mail? Vamos falar especificamente do macro por mim, que assim, gestão. Afinal de contas, qual o nível de suporte e de informação que tínhamos sobre as 550 caixas, né, vamos chamar assim, ou contas que existiam na empresa? Zero. Nenhuma. Eu não sei quem enviava o quê, para quem, com backup, zero gestão sobre o e-mail, né? Então,
qualquer dificuldade, E aí essa gestão, é claro que podemos desdobrar em... Mas e a segurança? Bom, o senhor não sabia nem o que estava sendo feito, por quem, com que tamanho, com que velocidade. A gestão da segurança, aí é que eu não tinha nenhuma mesmo. Mas vamos imaginar, então, a dor da confiabilidade, do suporte. Então, a gente, de fato, tinha muito chamado de cadê meu e-mail, cadê meu anexo, não recebi. E o que foi ficando latente foi e-mails de negociações, de compras, principalmente, manutenção que requisita orçamento, manutenção que requisita peça e suprimentos que requisita orçamentos com imagem, com preços, com características técnicas, cada um no seu, na automotiva, na indústria, não chegavam para os destinatários. Então eu falava, mas gente, aonde parou? Mas o que acontece? Mas é por causa da regra? Mas é por causa do tamanho? Mas é por causa do e-mail? Aí as pessoas falam, cara, eu estou usando o meu Gmail e chega. Então a gente chegou no ápice de um problema dentro da empresa para tratar de assunto da empresa, o usuário, para dar um exemplo, da indústria, da manutenção, da agrícola, falava para o fornecedor, cara, manda no jeff@gmail que eu vou receber. Então, assim, é o absurdo do absurdo você ter que usar coisas, números, e-mails, endereços pessoais para tratar de coisas da empresa. Mas isso era já o fim da linha, porque o começo era TI, o cara está tentando mandar um e-mail e não consegue. TI, o e-mail não chegou. TI, e a gente então ali com um volume de chamadas, sem solução. Que a gente ficava olhando para aquele e-mail e falava, tá, mas por que não chegou? Mas quem que mandou? Mas qual é o endereço do cara? E aí, assim, um tempo e um chamado e um volume de estresse absolutamente, depois que passou, né? A gente olha e fala, desnecessário. Falar, meu Deus, mas por que eu tenho que ficar vendo por que o cara não recebeu um e-mail? Mas pelo volume, né, que a gente, todos aqui na sala conhecem do mundo agro, durante a safra, 24 horas de colheita, de entrada, de saída, de comunicação interna, não com os fornecedores, mas alguns fornecedores também 24 horas, o fornecedor do transporte, o fornecedor de carregamento, transbordo, ou seja, de equipamentos no campo. Então, essa comunicação era muito dolorida, vamos chamar assim, né? Você perguntou sobre qual é o principal motivador. E acabou que a gente, então, não tinha nenhuma gestão sobre isso e um nível de serviço para dentro muito alto, porque a TI ficava recebendo um volume de chamado que acabava não sendo nada produtivo, porque falava, tá bom, vamos ver, tal, libera, manda ele testar aqui, aí ficava naquela famosa tentativa e erro, né? Assim, não, mas fala para ele cortar em 2 o e-mail, mas fala para ele, isso não tem nenhum cabimento, né? E aí é fato de que, então, estamos aí há 6 meses com absolutamente nenhum chamado igual a esse que a gente tinha diariamente e que tinha um volume absurdo de não recebi, não chegou, não sei onde foi parar, cadê meu e-mail? E o ponto principal que a gente é escondido, né, que é a pessoa usar um e-mail particular para poder trafegar informações da empresa, porque a pessoa também fala, bom, e todas as outras coisas escondidas do tipo, então, TI não sabe o que está fazendo, nossa, o e-mail não funciona, nossa, mas eu já abri um chamado e ainda não recebi meu e-mail, então ninguém estava contente nessa relação, né? Nem o fornecedor, nem o usuário, nem a TI, nem quem estava contente nessa situação? Ninguém. Isso foi a zero. Isso a gente faz 6 meses que, de fato, não tem nenhuma chamada desse tipo, nenhum ticket, zero problema com esses exemplos que eu acabei de dar. Não, isso é música pra gente. E como você trouxe, assim, os riscos de usar um e-mail pessoal, porque esse colaborador, ele não vai ficar na empresa para sempre. Então, você vai embora, mas você leva todos os nossos arquivos que você teve que usar seu dispositivo pessoal para enviar para outra pessoa. Jefferson, eu queria te perguntar agora sobre o processo de migração, que a gente sabe que quando fala de ferramentas do dia a dia, é uma grande preocupação, né, que o TI tem, porque ele precisa responder por isso. Então, como que foi esse processo de adoção e também como que foi o suporte da CCM durante esse processo?
Vamos imaginar que são ondas, né, de enfrentamentos, né? O primeiro era convencer que precisávamos mudar. Esse foi o mais fácil de todos, porque pelo valor, pelo não serviço prestado, por tudo que a gente estava vendendo como vamos ter, mas ainda estava na esfera do vamos ter, passou. Aí veio a onda, então, do planejamento. E aí que eu acho que, de fato, né, o tripé de que a CCM foi vital para a gente foi o conhecimento da equipe. Então, durante o planejamento e o detalhamento de quem vai fazer o que e quando, isso para mim foi o ponto alto de entender que com organização, ferramenta e pessoas com conhecimento, porque a gente, de fato, né, eu particularmente até já conhecia o Zoho como usuário, porque nas outras empresas que eu trabalhei ele já estava lá, já estava funcionando. Em uma empresa que eu trabalhei já utilizava o Zoho. Mas toda a equipe aqui falava, tá, mas como que é o Zoho mesmo? Mas o que ele faz? Então, assim, nem sequer conhecia, principalmente como infra, né? Como tecnologia a ser utilizada. Então, o conhecimento, o planejamento e aquele, vou chamar de definição, papéis e responsabilidades, conduzida aqui, ele está até na sala, pelo João Marcos, que é o nosso líder de infraestrutura, e pelo Roberto, que é o nosso líder aqui de sistemas, e que tem uma bagagem grande de infra também, acabou esses dois, e toda a equipe, mas esses dois coordenando isso de maneira brilhante também, com o conhecimento prévio da equipe da CCM, isso foi perfeito, porque aí planejamos, organizamos, tinha acesso direto com, peraí, mas como vai ser isso? Peraí, mas como vai ser aquilo? As dúvidas, né? Não, mas aí é POP, é e-mail, então, mas aí tudo isso para fazer backup, mas sobe para base ou desce, então a gente de fato com a orientação da CCM, consultores especializados, conhecedores e com a ferramenta certa, né, de planejamento e atividades que cada um deveria fazer. A que tempo? Esse era o ponto também principal. Como no mundo agro também a gente conhece, tem safra e entre safra, é como se a gente dissesse assim, a gente trabalha muito num período e trabalha mais ainda no outro. Então, assim, mas quando que é melhor? Quando não tem safra? Fala, não, então, quando não tem safra, a indústria inteirinha vai para o chão, a manutenção inteirinha vai para o chão, e eles trabalham 24 horas para desmontar, dar manutenção e montar de novo. Então, é um volume de trabalho gigantesco. Na safra, eles não desmontam nada, não fazem nada no chão, mas aí é 24 horas de colheita, transbordo, transporte, pesar, esmagar, consertar alguma coisa que quebrou no meio do caminho. Então, ou seja, no mundo agro, acho que só quando você sai de férias é que você fala, bom, não vou fazer mais nada. E já está o João aí, antes que ele diga que eu estou mentindo, que ele saiu de férias, a gente ligou para ele fazer alguma coisa lá. Então, assim, no mundo agro é um pouco diferente também de outros negócios, pela exposição grande e demanda muito grande. Então, esse planejamento para que no dia 9 de dezembro de 2025, às 8 horas da manhã, a gente faria o tombo, né, que chama, falava, desligou e ligou. Só que como a gente então teve um mês, e não foram 8 meses, ou 6 meses, ou 15 meses de planejamento e de execução e de pré-elaboração de atividades. Foram 37 dias, a gente em 37 dias planejou, organizou atividades, realizou, fez backup, puxou, subiu, configurou, colocou tudo pronto para no dia 9 de dezembro, às 8 horas da manhã, falar, bom, pessoal, mudou. Aí o João e o Roberto rezando ali, eu aqui, né, vendo, e tudo funcionou. Então, assim, a migração teve 37 dias de um trabalho, e desde o momento da migração, aquilo foi praticamente a zero do, opa, peraí, esse tamanho de caixa ficou pequeno para fulano, aumenta ali, opa, então muda isso, não, esse grupo não estou recebendo, minhas regras, coisa normal de 3 dias de mudança. E a gente tinha uma preocupação muito grande, porque pela orientação dos CEOs, a gente tem 2 CEOs, um da laranja e um da cana, a gente foi para a web.
Então a gente está usando as ferramentas, celular, no Note, aplicativo, web, porque tinha ainda essa opção de estar tudo na máquina da pessoa, usar um Outlook, se for para dar um nome aí, começar a baixar tudo na máquina da pessoa, e a gente foi para todas as funcionalidades na web. E aí, nenhum problema, nenhuma perda, nenhum ponto corrompido, nenhuma informação. Então, o planejamento, execução, orientação, equipe, aí toda aqui, eu citei o nome do Roberto e do João, mas toda a equipe, o Pedro que está aqui na sala, a Giovana, trabalhou para deixar isso tão pronto que às 8 horas da manhã migrou, 9, 10, meio-dia, todo mundo saiu para almoçar, tá todo mundo tudo bem, olha, aqui não tem, mas como é que eu faço? Era um pouco mais de desconforto e não conhecimento do usuário, de falar, mas onde que é o send? Eu falei, tá, não posso esquecer disso. Antes de tudo isso, a CCM também ministrou treinamentos em 3 níveis diferentes, o nível do usuário, tá, onde é que é o send, onde é que eu ponho, atacho um arquivo, como é que eu uso o e-mail, que de fato a nossa migração era do e-mail. Todas as outras coisas acabaram vindo. A parte do Office a gente não mexeu nesse momento, estamos no 6º mês aí, e começamos a avaliar, mas aí como era muita mudança, muito tempo na ferramenta anterior, muito tempo com Outlook, a gente não quis mexer tudo ao mesmo tempo. Isso talvez também tenha, se não facilitado, não complicou a vida de muita gente, de todo mundo não. Claro que um usuário mais aqui, outro ali, mas então a gente teve treinamento em 3 níveis. Nível de usuário, um nível um pouco mais master de compartilhar, agenda, mudar, tal, e técnico. Aí toda a equipe de TI, como é que configura, como é que cria uma conta, como é que associa uma regra, um filtro, um envio. Então esses 3 níveis de treinamento que ocorreram antes do dia 8 de dezembro, foi uma semana de treinamento, ficou gravado, era online, né, presencial não foi, mas era online ao vivo, né, vamos chamar assim, com as pessoas na sala ouvindo ali, a gravação, para quem não veio, e ainda lá no dia 8 alguém, mas onde é que é o send? Mas onde é que é a anexa? Absolutamente normal para as mesmas 550 contas. A Joana falou uma coisa importante, para dar um número aqui, a gente saiu do avião do chão com, para arredondar, 500 e-mails absolutamente normais e 50 workplace. Então, isso também é um ponto bem importante de apoio da CCM, que foi nos orientando a diferença de cada um, do nível de conta, do nível de serviço, do nível do espaço, do processamento, ou seja, não é todo mundo que precisa de tudo que a ferramenta oferece. Então, foi muito importante listar. A gente tinha informação sobre isso pessoal, de dizer, esses 10 aqui são volume alto, porque é o compras, é o contabilidade, é o contas a pagar, ou seja, estava meio óbvio. Com o apoio da CCM, o histórico deles, a gente ainda puxou mais. E esses caras aqui, e o nota fiscal, né? E a gente juntou tudo isso, chegou nessas, vamos chamar, 550 caixas ou contas aí. Depois, nesses 6 meses, já comprou mais 10 aqui, já aumentou mais 20 ali. Então, a gente tá evoluindo e um caminho realmente bem tranquilo e bem, vamos chamar assim, confortável para a TI que tem conduzido isso. Uma pergunta difícil aqui, outra pergunta difícil. Não, mas eu queria saber como é que faz para essa regra só ir para E1, mas se não for isso mais aquilo, vai para 2. Aí, peraí, aí já acabou o projeto, mas a gente chama lá a pessoa da CCM e fala, olha, o cara fez uma pergunta aqui, você não pode ver se tem uma resposta? E aí a gente também está tendo esse nível de... E aí foi legal só comentar isso aqui, da diferença que é a Branco Pérez das outras empresas que eu passei. Os 2 CEOs participaram de um treinamento, porque eles tinham perguntas e gostariam de falar, eu queria uma dessas da regra de se for assim vai para lá, mas se for assado vai para 2, era de um CEO e o outro, mas como é que eu ordeno, mas como é que eu filtro, mas eu não encontro o e-mail que eu estou procurando. Então eles entraram numa reunião com um especialista da Zorro,
tudo orquestrado pela CCM, e eles fizeram a pergunta, o cara respondeu, falou, pô, obrigado, né? Então, vamos em frente, né? Então, essa também para mostrar a diferença de quanto eles usam, de como eles estão interessados, e acabou sendo exemplo para todas as pessoas que falavam, mas na web, mas nossa, eu gostava tanto da ferramenta anterior, aí você fica olhando para a cara do usuário, como assim você gostava tanto? Que é absolutamente normal. Então, esse processo caminhou desse jeito. Perfeito. E é isso, assim, essa a grande importância a gente ter parceiros como a CCM para conseguir dar esse suporte, para conseguir dar esse apoio para vocês, porque realmente tem muita coisa para pensar no dia a dia, tem muita coisa para fazer, e responder onde está o e-mail e qual botão apertar não deve ser a preocupação do TI. Eu quero muito te agradecer, Jefferson, agradecer também o Lucas, e eu vou chamar a Jéssica da CCM também para nos ajudar aqui na nossa parte final. Então, Jéssica, por favor, com você. Pessoal, Eu não falei o nome de ninguém, mas a Jéssica estava lá, mas só falei de ninguém da CCM, mas é toda a equipe. Eu agradeço muito aí pela parceria, pela entrega, tá bom? Mas a Jéssica, a gente sempre estava ali pedindo socorro para ela sempre nos atendia. Obrigada, Jefferson. Obrigada a todos pela participação até aqui. Nós vamos fazer um sorteio rapidamente com todos que estão participando, todos que estão presentes, para ganhar um kit da Zorro. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só da minha família tem umas 15 pessoas. Então, vocês vão receber o brinde. Não, brincadeira, meu irmão tá aí. E meu primo, tá? Tô vendo o nome do meu primo, do meu irmão aqui. Maravilha. Bom, vamos lá, então. Esse brinde do kit caderno e copo da Zorro Workplace nós vamos enviar para a Morgana. Parabéns, Morgana. Nós vamos entrar em contato com você para fazer o disparo do brinde. E encerrando, Jô, você pode compartilhar a tela para o Ferrarese encerrar, por favor? Olá. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês, o Jefferson, o time Zorro. Obrigado aí pela parceria, pelo conteúdo de hoje. Espero que a gente tenha agregado bastante e tenha trazido um assunto para vocês refletirem, que deve ser a gente sabe que isso é um desafio que, de forma ou outra, a gente acaba encontrando diariamente, tá? E aqui a gente deixa um QR Code para você agendar um assessment com o nosso time, para a gente identificar melhor mais dores com vocês ou ajudar a aprofundar em dores que vocês já mapearam, né, no time de TI de vocês relacionados aos assuntos que a gente trouxe hoje, e identificar quais ferramentas a gente conseguiria trabalhar com vocês e montar um escopo para atendê-los da melhor forma possível, tá? Então, aí o QR Code para a gente poder bater um papo depois mais tranquilo, mais reservado, para a gente entrar em mais detalhes com vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço demais aí a presença de vocês, tá bom? Bom dia aí para vocês. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Obrigada, pessoal. Até mais.